Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. É assim que o apóstolo Paulo fala com os cristãos de Tessalônica. Você pode encontrar esse texto em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e versículo 18, quando ele diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Às vezes a gente não entende, porque tem uma enfermidade, há um problema, há uma dor, há um sofrimento, há um gemido. Enfim, a gente não entende as coisas. A gente não entende porque a gente segue o bem, a gente abraça o bem, a gente leva o bem às outras pessoas e, de repente, vem o mal, vem a dor, vem o sofrimento, vem a angústia e essas coisas mais. E a gente fica assim meio perdido. Poxa, como é que pode? Se eu estivesse fazendo alguma coisa má, tá certo, eu estaria sendo, digamos assim, punido. Mas eu não estou fazendo nada mal, eu estou, pelo contrário, tentando ajudar outras pessoas. Aí vem aqueles problemas. Aí a gente fica embatucado. Realmente a gente fica confuso. Mas preste bem atenção, amiga e amigo ouvinte. A ordem do dia é em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Porque esta é a vontade de Deus. Está escrito aqui. Mas como que é a vontade de Deus eu sofrer? Jesus não veio trazer vida e vida com abundância? Como é que eu estou sofrendo uma miséria, um infortúnio, enfim? Se eu sou de Deus. Aí vem a palavra do Espírito Santo. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quer dizer, às vezes a pessoa fica assim meio atônita, assustada diante dos fatos que estão ocorrendo. Mas, avaliando o outro lado da moeda, vamos pensar de uma forma. Presta atenção, minha amiga, meu amigo ouvinte. Conta-se que há muitos anos atrás, um rei que tinha um grande amigo do seu lado, era o amigo inseparável dele, eles foram caçar. E na hora da caça, o rei sofreu um acidente e perdeu um dedo. Quando ele perdeu o dedo, saindo muito sangue, sofrendo muito, o amigo dele disse: graças a Deus. Em tudo dai graças. Graças a Deus. Quando o amigo dele reagiu dessa forma, o rei ficou indignado, aborrecido e mandou o seu amigo para a cadeia. E os dias foram passando. Mais um tempo veio a caçada e o rei já não estava mais com o seu grande amigo. Ele foi com outras pessoas, menos com seu amigo. E lá na caçada, ele se perdeu e foi apanhado pelos índios. Os índios o levaram e decidiram sacrificá-lo para os seus deuses. Mas na hora
do sacrifício, o chefe lá, o chefe da tribo, o chefe religioso, verificou que o rei tinha um dedo a menos. Então, o chefe disse, não, ele não pode ser sacrificado porque ele não é perfeito. Você verifica que até mesmo entre os índios, eles exigem que o sacrifício seja perfeito. Até entre os índios, as pessoas menos escoladas desse mundo, exigem, né, para sacrificar para os seus deuses, sacrifício perfeito. E aí soltaram o rei. Soltaram. E o rei voltou para o seu palácio e ficou muito satisfeito, muito feliz, porque ele era para ser sacrificado e não foi sacrificado justamente porque ele havia perdido um dedo. E por causa daquele dedo, ele mandou o seu amigo inseparável para a cadeia. Agora, o que ele fez? Ele soltou o seu amigo inseparável, trouxe-o de volta para junto de si e lhe disse, olha, meu amigo, agora eu entendo por que você diz em tudo dai graças, e você deu graças a Deus quando eu perdi o meu dedo. Eu não entendia e eu me revoltei, você sabe. Então, o amigo dele, e contou a história, eu fui preso pelos índios e eles iam me sacrificar, mas quando me viram com um dedo a menos na mão, eles desistiram do sacrifício. Então, poxa, eu dei graças a Deus por ter perdido aquele dedo. Então eu quero sair, eu quero deixar você bem à vontade, você está livre, porque graças a Deus, por causa daquele dedo, eu fui salvo. E aí o amigo dele disse, rei, mas não foi só isso não. O senhor está dando graças a Deus porque não foi sacrificado, e eu também estou dando graças a Deus, reforçando o meu graças a Deus, sabe por quê? Porque se eu não tivesse sido preso, se tu não me enviasse para a prisão, eu estaria contigo. E eu sou perfeito, com certeza eu seria sacrificado. Então, graças a Deus. e essa é a verdade, minha amiga, meu amigo ouvinte. A Bíblia fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera, tudo coopera. Realmente. A gente não sabe de nada. Quando a gente está sofrendo, a gente não sabe, a gente só vê o momento do sofrimento. A gente só vê aquela situação ali, na hora. Então a gente reclama, a gente lamenta, a gente fica irado, impaciente, etc. Mas, ainda assim, mesmo sem entender, a gente deve dar graças a Deus. E esta é a fé. Essa é a fé que faz manter a gente, mesmo no meio do deserto, manter-nos vivos, manter-nos vitoriosos. Porque é muito fácil as pessoas terem fé quando essa fé está conquistando mundos e fundos, quando esta fé está vencendo, quando esta fé está trazendo resposta do céu. Mas quando esta fé não resolve a dor, o sofrimento naquele momento, aquela angústia, então a pessoa desanima, a pessoa fica, às vezes, fica angustiada e fica desanimada da fé. Mas a fé não é só para tomar posse das coisas. A fé é para sustentar a nossa fé. A fé é para sustentar a nossa comunhão com Deus, a nossa salvação.
A fé é para sustentar a gente nas horas mais amargas da vida. E quando nós, na hora da aflição, do desespero, a gente dá graças a Deus, porque esta é a vontade de Deus, esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, embora que o sofrimento não seja uma coisa que Deus tenha providenciado, mas em tudo nós devemos dar graças a Deus. Em tudo nós devemos dar graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Aprenda, minha amiga, meu amigo, que esse momento que você está vivendo, provavelmente, momento triste, de amargura, esse momento amanhã vai trazer alegria, vai trazer um renovo, vai fazer outra coisa pelo qual é a vontade de Deus, porque tudo coopera para aqueles que amam a Deus, tudo coopera. Eu lembro que todas as minhas desventuras, todos os meus sofrimentos, todos os meus prantos redundaram em louvores e glórias ao meu Senhor. Por quê? Porque é como diz o texto, é como disse o salmista, foi-me bom ter passado por momentos difíceis para que eu pudesse conhecer a tua misericórdia, a tua graça. Eu não estaria na fé hoje, não tivesse vivido momentos desagradáveis. Quantos que estão me ouvindo agora na prisão, que dizem é verdade, eu precisei ser bandido, eu precisei ser criminoso, eu precisei estar aqui na cadeia para que então pudesse conhecer o amor de Deus. Porque lá fora, enquanto eu era livre, eu estava aprisionado pelo inferno. Mas quando eu fui jogado na prisão, eu me dei conta de que não havia outra e não há outra solução senão o Senhor Jesus Cristo. E eu tive meu encontro com Ele aqui, e hoje eu dou graças a Deus por terem me julgado nesta prisão. Quer dizer, você verifica, amiga e amigo ouvinte, que o mal que vem para nos destruir, Deus usa esse mal para reverter a situação e trazer a salvação para cada um de nós. Em tudo devemos dar graças a Deus. Tudo, graças a Deus. A gente não entende, mas devemos ainda assim dar graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. E o fato que eu não falei é que quanto mais a gente lamenta, quanto mais a gente fala de forma lamentosa, revoltosa, para com respeito àquela situação, aquele problema, aquela dor, aquela angústia, mais cruel fica tudo aquilo que nós estamos vivendo. Então, por exemplo, o fato de você estar, por exemplo, com uma dor de dente, aí você começa a falar, a praguejar, poxa, essa dor de dente, não sei o que e tal. Você começa a falar contra. Quanto mais você fala, mais dói. Quanto mais você confessa, mais a dor aumenta. E também, quando você não fala, ela não vai parar, mas ela não vai aumentar. Porém, quando você dá graças a Deus, na fé, ela acaba cessando, porque você está obedecendo a palavra de Deus, você está dando graças. Procure praticar isso, verifique, você vai ver, você vai se surpreender com o resultado dessa fé ativa, a fé que faz mais do que simplesmente conquistar
assim, vitórias. Vitórias econômicas ou maravilhas na sua vida. A fé tem uma amplitude muito maior do que aquilo que nós possamos imaginar. Nós vamos ouvir mais agora testemunhos de pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, que receberam o Espírito de Jesus e se transformaram, foram nascidas de novo, transformaram-se em Espírito, porque quando a pessoa nasce do Espírito Santo, ela é Espírito, ela se torna Espírito, ou seja, ela passa a ter a mesma natureza divina, a natureza de Deus, porque Deus é Espírito. E nós somos Espíritos porque também nascemos de Deus.